como vocês já devem ter visto, eu estou aqui olhando no meu computador para passar para vocês, já tem repercussões políticas, né? Ou seja, publiquei agora há pouco uma matéria dizendo que o PMDB considera o impeachment inevitável. O partido já vinha caminhando para esse rompimento, se não público, ao menos nos bastidores, o que não é irrelevante. Então, o plano está muito bem traçado. É lógico que ele envolve algumas premissas que eu já vou explicar, mas para o PMDB fica muito claro que a partir de agora o Supremo na quarta-feira decidindo o rito do impeachment, na quinta já se elege uma nova comissão do impeachment, provavelmente com o mesmo pedido do Hélio Bicudo. Na sexta vai se instalar a comissão. Essa comissão tem 30 dias. O Congresso, a partir de agora, está parado. Não vai fazer outra coisa que não seja tocar o impeachment. E a partir disso, salvo algumas variáveis que eu já vou comentar, a gente caminha para a queda do governo Dilma. E no começo de maio, o impeachment sendo votado na Câmara, com uma chance muito grande de aprovação. E nesse caso, o Senado, aparentemente, segundo os relatos que nós temos até o momento, não seguraria presidente, por óbvio, né? Então, esse é o cenário, ou seja, o PMDB, é claro, quer que o Temer seja o presidente, ou seja, que a solução impeachment seja a solução encontrada. Mas não é porque apenas o PMDB quer que essa provavelmente vai ser a solução. É também porque a solução do TSE ela é muito mais demorada, ela envolve, evidentemente, a saída do PMDB, porque o Temer, a chapa seria cassada, né? Então, é evidente que o PMDB prefere essa opção, mas também a opção do impeachment é a que é constitucionalmente menos dolorosa neste momento, né? Agora tem que realmente ver se as premissas que norteiam essa estratégia estão corretas. Quais são as premissas? A primeira, de que o partido não vai cometer erros, ou seja, de que o Michel Temer vai continuar em silêncio e mantendo uma distância segura do governo, e com isso se mantendo a aparência menos de estadista e de uma pessoa capaz de assumir a presidência. Envolve também um distanciamento maior do Renan Calheiros e dos senadores do PMDB. E envolve também a premissa de que a Dilma vai continuar errando como sempre errou, né? Agora, tem um ponto muito importante nessa questão, nessa estratégia do PMDB e nas táticas que estão subordinadas a essa estratégia, que é o quanto que a Lava Jato ainda pode machucar o PMDB nas próximas semanas ou no decorrer desse processo, né? Por volta de 45 dias. Ou seja, Michel Temer é investigado, ele foi acusado numa delação. Resta saber se isso vai vir com força no contexto Lava Jato, se não vai vir. O PMDB trabalha com a hipótese de que não virá, e também de que a PGR não vai fazer uma campanha vamos dizer o seguinte, não é campanha de política, uma campanha em termos jurídicos com elementos para fazer operações e acusações contra muitos deputados e parlamentares. Porque hoje você tem o Planalto sangrando muito mais, é muito mais frágil do que o Congresso. Se essa correlação de forças se inverte, ou seja, se o Congresso passa a ser muito mais machucado pela Lava Jato do que o Planalto,
o impeachment segue uma velocidade diferente e pode até mesmo parar. Então, a única saída que eu vejo para o presidente Dilma nesse momento, e não apenas eu, mas outras pessoas também, com quem eu tenho conversado, seria esse cenário em que a Lava Jato avançasse com muita força em muitos personagens no Congresso, ou seja, aqueles que lidam e lidarão com o impeachment. O quanto isso é possível de acontecer ou não é difícil estabelecer, não me parece muito provável, porque hoje o que a gente tem é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, realmente uma situação muito difícil, acusações muito consistentes de corrupção, mas se mantendo no cargo. Mas a tática a estratégia é muito simples e as táticas também, né? Eduardo Cunha parte para cima do governo, o Renan Calheiros começa a se afastar aos poucos pregando a união, e Michel Temer fica em silêncio ou muito perto disso, aguardando que a faixa seja transmitida a ele. Esse é o... E o PMDB, como sempre, é o que interessa. Agora, o que pode acontecer é a força do que transcorreu hoje e da Lava Jato pode exigir do partido um rompimento formal com o governo antes desse processo de impeachment, antes do desenrolar desse processo de impeachment. E o outro ponto é esse, né? Se a Lava Jato, por alguma razão, acabar pegando de maneira muito forte o Congresso. Mas todas as condições estão dadas e o governo numa posição extremamente frágil, como a gente já conversou, né? Para que haja uma mudança realmente no país, né? Sem entrar em juízo de valor, em mérito, enfim, em juízo moral, etc. Mas hoje o cenário realmente já mais provável é a saída da Presidente da República. A discussão realmente é de que maneira ela sairá, né? Daqui a pouco a gente vai publicar, estou querendo ver se já foi publicado para falar para vocês. Uma informação apurada pelo Leandro Loyola. Só um instante, deixa eu ver se já entrou, porque essa é muito importante. Porque nas conversas com os políticos, a própria presidente Dilma já começou realmente a buscar soluções. O problema é que ela quer soluções que envolvam de alguma maneira a permanência dela. E isso parece algo já, se não impossível, muito difícil, né? Não foi publicado. Daqui a pouco eu conto para vocês exatamente o que é a informação. Mas esse é o quadro, ou seja, o fato dos brasileiros, uma parte imensa do Brasil, ter ido às ruas hoje, teve um impacto. Os políticos estão assustados, boa parte deles não esperavam algo desse tamanho. Eu confesso que eu esperava, assim, algo desse tamanho. Me surpreenderia se fosse menor. Mas o fato é que as conversas agora envolvem impeachment. Basicamente é isso. O impeachment, e também, por outro lado, o impeachment é um processo desgastante politicamente, economicamente, e isso pode, de alguma maneira, fazer com que a presidente venha a renunciar. Ela foi a público dizer que não renuncia, né? Vamos descobrir isso, mas realmente não é uma questão de querer ou não querer, né? Chega um ponto em que as circunstâncias políticas e materiais do que está passando forçam a pessoa, no caso a presidente, reduz primeiro, né? Reduz o espaço de ação. Eu não tenho muita alternativa, né? Porque nesse momento, qual é a questão? O que até os assessores dela, ministros próximos dizem? O que ela pode fazer ainda? De que maneira ela pode permanecer no poder? Se
o país está vivendo uma crise econômica como talvez nunca tenha vivido, a população sofrendo imensamente com isso, especialmente os mais pobres, por sinal. A base política dela, que era mínima, está se esvaindo, e a base social, ou seja, as pessoas nas ruas, também foi embora, se é que existia. Então, ao mesmo tempo que você pode perguntar, mas é constitucional, é legítimo tirar uma presidente, mesmo que por meio de um impeachment que é constitucional, que foi eleita democraticamente, etc., etc., e contra a vontade das urnas, a resposta é que o impeachment é essa solução constitucional, né? Mas, mesmo assim, é uma solução constitucional que tem que mover um consenso. E o que as ruas demonstraram hoje na leitura dos políticos, dos principais políticos, né? E não precisaria de grande capacidade de análise, demonstrou-se que não há... que realmente esse consenso está se forjando, né? Está aparecendo, está emergindo. Afinal de contas, com uma organização muito rudimentar, as pessoas foram em massa às ruas, né? Demonstrar seu descontentamento, para dizer o mínimo. Então, não há base social. A base social é muito... Nós descobriremos nos próximos dias, por meio das manifestações favoráveis de MST, CUT e outros movimentos sociais, mas a base social é muito frágil. Ninguém espera que haja manifestações que cheguem remotamente perto do que a gente viu hoje, né? A base política é muito, muito frágil, extremamente frágil, especialmente no principal aliado, PMDB, como a gente conversou agora. Os partidos próximos e satélites estão conversando neste momento para ir realmente no impeachment. Com quem eu tenho falado, ninguém acha que ela tem 120 votos, mais de 120 votos na Câmara para segurar qualquer coisa. O próprio PT está muito assustado. Todos os políticos têm eleições ou interesse em eleições próximas, agora em 2016. E a economia não tem como melhorar se a política não melhorar. E a Lava Jato continua bombardeando de maneira inclemente a presidente, seu partido, sua campanha, o ex-presidente Lula, que ainda é um esteio. Então, com Lula em ministério, sem Lula em ministério, a situação tem uma dramaticidade que não permite, não nos permite vislumbrar uma saída que contemple a permanência da presidente. Então, ela queria contemplar a saída do semipresidencialismo ou parlamentarismo, que seria uma espécie de golpe, né? Porque pela Constituição isso não é possível. Mesmo que se passasse um projeto como esse, só valeria, e o Supremo não derrubasse, na verdade ele iria derrubar, mas enfim, nesse cenário altamente improvável, só valeria para o futuro, não valeria para resolver o problema momentâneo. Então, qualquer papo de parlamentarismo, semipresidencialismo é apenas uma questão de... mostra apenas o desespero e a falta de alternativas, né? Mas me parece que pelas conversas que nós temos tido, que os políticos estão convencidos, estão cada vez mais... têm mais clareza, por uma questão de mera inteligência política, né? Que não há outra solução dentro da legalidade constitucional, legítima, que não seja a saída pelo impeachment, né? Ou, evidentemente, uma renúncia dela. Mas gambiarras constitucionais, projetos, soluções barrocas provavelmente não vão prosperar. Não vemos como isso seja possível, né? Diante também da reação virulenta do PT, né, que poderia ainda ajudar a segurá-la, o PT está ajudando a enterrá-la, né? O PT e o Lula. Como nós conversamos e já escrevemos várias vezes, isso não de hoje, 1 a 2 anos,
pelo menos. O PT tinha uma opção de seguir um caminho que abdicasse do ex-presidente Lula, não conseguiu fazer isso, ou não quis fazer isso, enfim, não interessa esse ponto. E a presidente Dilma, especialmente, poderia ter buscado um caminho que não fosse de se associar ao ex-presidente Lula no momento que ele se torna um investigado na Lava Jato, além de outras investigações, né? Então, quando ela chama uma coletiva, se imiscui no assunto do judiciário, se comporta como política, não como presidente da República, muito que ela vai até São Bernardo e também faz o gesto, que tem um significado muito forte, de apoiar o ex-presidente Lula, que ela faz isso também na sexta-feira, ao chamar aquela coletiva para dizer que não iria renunciar, o que politicamente também, como sempre, é um erro, porque você passa o famoso recibo, né? E ao mesmo tempo critica a Lava Jato, defende o ex-presidente Lula. Tudo isso é importante não dissociar uns fatos dos outros, né? Ou seja, a gente vive uma quadra, como diz o Marco Aurélio, né? que não permitiria mais erros. E hoje é presidente, portanto, a partir de amanhã vai enfrentar um processo de impeachment em condições não infinitamente, mas imensamente piores do que enfrentaria em novembro, quando o Supremo acolheu um pedido do PCdoB e suspendeu o impeachment, né? Talvez naquele momento o impeachment tivesse transcorrido, ela teria sobrevivido, mas nesse momento ninguém com quem eu tenho conversado, e eu não sou o único, consegue enxergar uma saída para presidente da República, né? Perguntas? Por que eu acho que o impeachment pararia se a Lava Jato atingisse mais o Congresso do que o Executivo? Porque os atores do impeachment são os deputados e senadores. E esses deputados com o governo, mas todos os seus deputados ou boa parte dos deputados estarem trabalhando contra o governo. É por isso que quando você olha os números e vê que o governo tem quase 2 dezenas de partidos na base aliada, mas perde quase tudo na Câmara, não faz sentido, né? Por quê? Porque oficialmente os partidos estão com o governo, mas na prática, na hora do vamos ver, podem ou não estar, né? E muitas vezes não estão, né? Congresso essa semana, a pauta é obstruída, o assunto é impeachment, e continuará assim pelas próximas semanas. É altamente improvável que algo aconteça que mude esse cenário, ou seja, que o Congresso volte a funcionar e não fique dedicado exclusivamente ao impeachment, né? Mas o modo agora é de crise, só que o modo de crise está funcionando há muito tempo. Os políticos também estão muito cansados, ministros do Supremo, procuradores, há uma exaustão também, né, no ar. Hong Kong, né? Ninguém esquece. Podem falar, quem quiser falar, não precisa pedir permissão. Estamos num dia especial. Algumas coisas eu já respondi, pessoal, então desculpa, eu não vou falar de novo. Estimativa de tempo para o impeachment. Eu acho que eu falei antes, mas o cronograma constitui-se basicamente de 45 dias, mais ou menos. Caso as coisas sigam o seu curso, caso não haja algum tipo de intervenção no Supremo, caso a Lava Jato, como eu disse, não vá para cima do Congresso. Ou seja, a Comissão Especial do Impeachment tem 30 dias para fazer seus trabalhos.
Se isso não for judicializado no Supremo mais uma vez, ela vai terminar seus trabalhos. O parecer dessa comissão pelo impeachment, ele é aprovado ou não na comissão, mas seja como for, pela lei, isso vai a plenário. Seja, então, mesmo que se aprove ou se recuse, é o plenário da Câmara que decide o impeachment. A comissão, ela dá um parecer apenas, né? E isso vai ser votado, salvo alguma hecatombe, será votado em maio, né? E aí, pelo novo entendimento do Supremo, isso iria para o Senado e mesmo no antes, uma vez que o impeachment fosse aceito na Câmara, a presidente teria que se afastar por 180 dias, né? Mas agora, pelo novo entendimento do Supremo, ela pode continuar enquanto o Senado não instalar a comissão. Mas é altamente provável que num cenário em que a Câmara aprove o impeachment, que o Senado, diante do que a gente está vivendo, e até mesmo diante do que os senadores já disseram, não aprove rapidamente o pedido de impeachment e a presidente seja afastada. Afastada. E, aliás, é também muito difícil que se chegue a esse ponto sem que a presidente não renuncie, né? Porque o desgaste político do país e econômico é de tal monta que é muito difícil resistir, né? Não, já eleições nesse ano? Não, acho que não. Quer dizer, tirando as municipais, eleições presidenciais, não. Eu acho que é o mais difícil nesse momento, porque o processo no TSE tende a demorar e até provavelmente um ponto em que, caso seja essa saída, aconteçam eleições indiretas, porque já vai ter passado já vai ter passado a metade do mandato, né? Então, pela Constituição, é o Congresso que elegeria um presidente. Carmen Lúcia vem em breve, e ela provavelmente vai ser uma presidente com um pulso mais firme do que o Lewandowski. É uma ministra muito séria. Olha, eu gostaria muito de ter informações, de tentar apurar sobre a nomeação ou não do Lula como ministro, mas informação confiável eu e a equipe não tivemos. Eu acho a gente está vivendo um momento muito especial e muito, de certa maneira, maluco, né? Mas eu não acho que seja o caso. Não acho que o Lula vai topar isso. Não pela Dilma, pelo Lula. Ainda haverá muitas fases na Lava Jato. O PMDB desistiu do governo. É uma afirmação, uma estimativa. Não, é informação. É informação. Mas, como eu disse, é uma desistência que não se traduz num rompimento público imediato. Uma desistência PMDBista, mais inteligente, né? Nos bastidores. É nos silêncios, é no trabalho pelo impeachment, trabalho contrário ao governo. Mas se a pressão popular continuar forte e o próprio desenrolar político apontar nesse caminho, o partido pode ser obrigado a romper formalmente com ela em breve, né? Mas não me parece que esse seja o cenário mais provável, mesmo diante do que está acontecendo agora, né? O impeachment é isso, é 45 dias. Tudo
vendo aqui o negócio. Tem que responder o e-mail, tá? Não, eu acho que o Cunha não ganha força. O Cunha deixa de ser alvo, né? Ao menos na maneira como vinha sendo. As delações nós publicamos na revista, nessa edição, 10 delações que estão sendo negociadas em estágio avançado em que vocês e de que maneira essas delações vão influenciar as investigações ou podem influenciar. Eu recomendo consultar essa reportagem porque me parece útil para entender, para além do aspecto da força política, da bomba, né? O que elas trazem ou podem trazer as investigações, né? Me parece material útil, sabe? Não sei qual vai ser o comportamento do Janot a partir de agora. Não tenho informações ainda. Invasão do sindicato. Eu cheguei a falar sobre isso no Twitter, né? Ontem houve a denúncia anúncio do PT e de movimentos sociais de que a PM de São Paulo invadiu uma associação, uma reunião deles. A PM não quis esclarecer, como eu disse ontem, se proceder é inaceitável, evidentemente que todos têm direito à livre associação e à livre manifestação, e o pluralismo político é um dos pilares da República, né? Só acho que a PM tem que se explicar. Agora, por outro lado, me pareceu também um sintoma da fraqueza do governo e da estratégia equivocada a Dilma hoje soltar uma nota condenando a ação da PM e também condenando a pichação na Uni, usando o peso da presidência para cobrar isso do governo de São Paulo no dia de uma manifestação que vai ficar na história do Brasil, né? E geralmente as notas são assinadas pela presidência, não pela Dilma, ela mesma assinou a nota. Então ficou um pouco fora de contexto ou desproporcional, né? Não que os fatos não mereçam e devam ser apurados, mas como eu também chamei a atenção, é igualmente sintomático que a presidente da República não tenha se valido da sua autoridade política para condenar ou para pedir investigações sobre os seguidos ataques a jornalistas e a meios de comunicação que aconteceram desde a outra sexta-feira, né? Ataques concretos, reais, que por muito que por sorte não resultaram em vítimas, em violência, né? Eu acho que na política é muito útil você observar não apenas o que é dito, mas o que não é dito, né? De que maneira o político escolhe o que vai fazer e o que ele deixa de fazer, né? Acho que esse caso, isso mostra muito de como a presidente da República e o partido dela enxergam o trabalho da imprensa, né? Ou não conseguem enxergar, talvez, o que é de fato o trabalho da imprensa. Troca de presidente é que nem de técnico, melhora o ambiente da equipe. Olha, correndo o risco de ser extremamente simplista, tem um lado disso sim, nesse momento. Mas claro que é uma analogia muito limitada, né? Ninguém tá dizendo aqui que. Desculpa, tem umas coisas que eu não tô mais aguentando. Quem escreve muito em caixa alta e o tempo inteiro, confesso que eu não consigo tolerar, desculpa. Eu até me desconcentrei. Perdão. Ufa.
Tchau. Normalmente, como eu falei, sem presencialismo, parlamentarismo, tudo, tudo, tudo que passa por esse tipo de solução é inconstitucional, não vai passar. Mesmo que passasse no Congresso, não passaria pelo Supremo, não se aplicaria esse momento, não daria tempo. Então, acho que nem. Eu chego não vou classificar de factoide, mas é um sinal claro do desespero e da falta de imaginação política, de capacidade de entendimento político do Planalto, de alguns parlamentares aliados. Só um instantinho, gente. No futuro o parlamentarismo pode vir? Acho muito provável. Nossa Constituição é muito clara nesse sentido. A maior manifestação democrática na América do Sul, olha, confesso minha ignorância nesse momento para fazer comparações desse tipo. Até porque elas seriam muito limitadas, eu acho, né? Porque depende muito do contexto histórico, do impacto dessas manifestações na cultura política, no momento em que elas acontecem, né? E é importante não se centrar apenas em números, né? Eu faço isso o tempo inteiro. E acho que nem é necessário, né? É isso, pessoal. Algo ainda que eu possa ajudar? O pessoal é muito tarado nas bombas, né? Terceira bomba. Vai vir a terceira bomba. Não, não se preocupem. Vai ser boa pro país. Em breve. Em breve. E ela começou em 2010. Só essa dica que eu vou dizer pra vocês. Vou dar pra vocês. Dessa terceira bomba. Seria bom pra PT a renúncia? Olha, eu posso estar bastante equivocado, né? Mas eu acho que essa altura seria. Que ainda permitiria algum resquício de discurso de vitimização, né, de que a Dilma foi obrigada a renunciar para o bem do país, mas que um golpe estava em marcha, e etc, 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 etc. Eu acho que para um certo público isso ainda tem algum apelo. Permitiria ao PT ter alguma força residual nas próximas eleições. Não para ganhar a presidência, evidentemente, né, mas para, não sei, começar a remontar a sua base. O mercado, eu não sei como o mercado vai reagir, né? O que tem se falado muito, as pessoas que entendem bem mais do que eu, é que a tendência é que o mercado, embora haja muitas variáveis que não essa, responda bem, né? A seguir a trajetória. Com todos os hedges que eu sei que tem que ser feitos. Mas, ainda assim, os mercados podiam ir em outra direção e eles estão indo na direção de ao menos apostar na queda da Dilma, né? Tá bom, pessoal? Agora eu vou tocar outras coisas. Agradeço imensamente a audiência, batemos o recorde agora. Lembrando que vai para o YouTube depois. Lembrando também que isso é apenas um aperitivo e que espero que vocês leiam a revista semanal e também o site, acessem o site, porque a equipe toda da revista, eu sou apenas uma parte pequena disso, estamos trabalhando de forma intensa para levar a vocês bastidores, furos de reportagem, análises que tenham a maior fidelidade possível aos fatos e a boa lógica e que sejam ao mesmo tempo críticas e que tenham confiabilidade e credibilidade para que vocês fiquem bem informados. Tá bom? Agradeço. Peço perdão a quem eu não pude responder, mas são realmente muitos comentários e nos falamos em breve, tá bom? Vamos descansar um pouco que é domingo. Um abraço grande para vocês, pessoal.